Simbora, turma. Simbora. Muito boa noite. 16 de maio de 2022, 9 horas e 15 minutos, pontualmente começando a nossa edição, a primeira edição da semana do nosso Minuto Geográfico. Estamos ao vivo. Grande abraço para vocês que estão entrando para acompanhar a duração aproximada de 15 a 20 minutos. Temas bem relevantes, bem interessantes também. E um grande abraço para todos vocês que vão ter a oportunidade de acompanhar o Minuto Geográfico pelo YouTube. A gente vai postar também aqui no YouTube e também aqui pelo Instagram. Beleza? Tudo firme com vocês. Vão se acomodando por aí com calma, tranquilidade. 15 a 20 minutos para a gente trazer aqui 3 tópicos que eu considero bem interessantes, 3 tópicos que eu considero bem importantes, beleza? Quem puder, mande essa live para os amigos, mandem o link para que as pessoas entrem, participem. No final, se sobrar um tempinho, eu acredito que eu consiga aqui responder algumas perguntas de vocês. Tranquilo? Vamos entrando, simbora? Então, deixa eu contar para vocês. Hoje saiu uma notícia que já era esperada sobre a possível adesão da Suécia para o bloco militar que a gente chama de OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte. A Finlândia ela tinha sinalizado o desejo de entrar para a OTAN, os principais partidos políticos do país, e a Suécia hoje ela afirmou também que vai oficializar o pedido para entrar na organização. A resposta da Rússia foi uma resposta imediata. Vladimir Putin, ele disse abertamente, ele não usou o porta-voz, ele disse abertamente que a reação seria proporcional. Só que aí tem alguns componentes geopolíticos que eu considero interessante e que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro ponto é que para a Suécia e para a Finlândia entrarem para a OTAN, passarem a fazer parte da OTAN, elas têm que ter o aval dos membros. E tem um dos países da OTAN que já disse que não concorda, que não quer, sob hipótese alguma, a entrada da Finlândia, tampouco a entrada da Suécia. Esse país, eu quero saber se vocês sabem qual é. Vou dar uma dica. É um país que tem um pedaço na Europa, um outro pedaço na Ásia, tem um estreito histórico, que é o Estreito de Bósforo, tem uma cidade importantíssima, Istambul, a gente tem a antiga Constantinopla, pois acertou quem pensou na Turquia. O turco, a liderança turca, o Recep Erdogan, ele disse o seguinte: eu não quero a Finlândia e eu não quero a Suécia na OTAN, porque são países que recebem terroristas e acolhem terroristas dentro de casa. Pois as relações entre Turquia e Finlândia e Turquia e Suécia nunca foram das melhores, porque a Turquia acusa esses dois países de dificultarem o fornecimento, a exportação, o comércio de armas por parte da Turquia. E a Turquia também afirma que Finlândia e Suécia recebem dentro de casa terroristas. Na verdade, o que acontece? Alguns dos opositores, alguns políticos que não concordam com Erdogan, que fazem oposição, fugiram da Turquia e migraram para a Finlândia e migraram para a Suécia, que hipoteticamente são dois países considerados aí na história recente neutros, tá? Então, esse é um componente. A Turquia, a gente não sabe se ela vai usar, mas ela pode usar o poder de veto. Inclusive, hoje, alguém disse assim: Erdogan, se as lideranças da Finlândia e da Suécia viajarem para cá para conversar com você sobre a entrada na OTAN, qual seria a sua reação? Ele disse: nem percam tempo viajando para cá, meu posicionamento todo mundo sabe qual é, e eu não aceito Finlândia e Suécia dentro da OTAN. Beleza? Esse é um ponto, anotaram no cérebro? Segundo ponto é o seguinte, Vladimir Putin, ele disse o seguinte: certamente
teremos uma resposta. Mas eu vou passar exatamente o que Putin disse. Ó. Qual resposta será? Veremos quais ameaças serão criadas para nós. Então, Vladimir Putin ele fez uma reunião hoje com os países que compõem a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC. A Organização do Tratado de Segurança Coletiva é uma organização militar padrão OTAN, mas que basicamente congrega 6 estados. São 6 países que faziam parte da extinta União Soviética, então nem de perto, nem de longe tem a mesma força da organização ocidental. Então Putin disse, olha, a nossa resposta vai depender do que eles querem. Aí tem um ponto interessante, vê? Tem um ponto interessante que eu queria trazer para vocês aqui. Uma ministra da Suécia, ela disse o seguinte, eu garanto, não vamos, ela disse assim, queremos entrar para a OTAN, nós queremos entrar para a OTAN, mas não vamos colocar bases multinacionais da OTAN aqui dentro, ou seja, bases multinacionais da OTAN não, ou armas nucleares. Então a gente não vai ter arma nuclear aqui dentro, a gente também não vai ter bases multinacionais. É como se fosse um aceno dizendo assim, Vladimir Putin, eu vou entrar para a OTAN, mas eu não quero ser uma ameaça para você. Por favor, pessoal, queria lembrar vocês que a entrada da Suécia e da Finlândia tem peso adicional, tem peso significativo para a OTAN. Por quê? Porque os dois países têm posição geográfica estratégica. A Finlândia, eu disse para vocês aqui anteriormente, a Finlândia compartilha uma extensa fronteira com a Rússia. São mais de 1.000 quilômetros de fronteira. E lembrem, a Finlândia lutou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eis um ponto. E o segundo ponto é que ambos os países têm posição estratégica aqui relacionada ao Mar Báltico. E principalmente pelo militarizado enclave, tá? Aquela região de Kaliningrado, entre a Lituânia e a Polônia. Então, esse componente também tem que ser analisado. A gente vai ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Joca, e a China? E a China? Qual é a novidade? A China se pronunciou hoje. Perguntaram para a China, China, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião, você que é aliada russa, você que critica a OTAN? A gente sabe que a China ela vem criticando a OTAN de anos para cá. Qual é a sua opinião sobre Suécia e Finlândia entrando para a OTAN? A China diz, sabe o quê? É um fato novo. É um novo fato e nada mais. Vocês sabem a posição que temos sobre a OTAN e sobre a expansão da OTAN na direção do leste. Então, hoje, um jornal chinês que eu acompanho muito, não sei se alguém também para ler, o Global Times. O Global Times é um jornal estatal ligado ao Partido Comunista. Ele disse o seguinte, essa expansão, o Global Times falando, é o governo chinês falando, tá? É o governo chinês falando. O Global Times disse o seguinte, olha, Europa vai virar um barril de pólvora. E a culpa é da OTAN, a culpa é dos Estados Unidos. Depois não digam que nós não avisamos. Então essa foi a reportagem do Global Times hoje. É importante dizer. Algumas pessoas perguntaram, população, só fazendo um raio-x para vocês, Suécia tem mais ou menos 10 milhões de habitantes, 10,2 milhões. Finlândia tem um pouco mais da metade, a Finlândia tem 5,6 milhões. Orçamento militar para 2021, o da Suécia foi de 8,3 bi, e o orçamento militar da Finlândia foi de 5,96 bi. Então, não é o gasto militar em si, é a posição geográfica e o simbolismo da expansão da OTAN no quintal, né, na fronteira com a Rússia, ok? Falando em China, pessoal, novidade, eu não sei como é que o mercado vai reagir. Bem, o governo da China anunciou que o lockdown de Xangai, depois de mais de 40 dias, 46 dias, vai acabar até
1º de junho. 1º de junho. Não dá para confiar, não dá para acreditar 100%, porque a China já falou sobre não ter lockdown e fez. A China falou em lockdown de 1 semana e você tem aí 46 dias ou mais de lockdown naquela região de Xangai. Lembrando, Xangai é o motor industrial da China, consequentemente é um dos motores econômicos do mundo. É um local com 26 milhões de habitantes. Lá dentro cabem 3 cidades de Nova York, então é uma área importante. E a China, ela está com essa política de Covid zero. Covid zero. Hoje eu conversei com a colega nossa que encontra-se em Xangai e ela disse: Joca, ninguém está acreditando aqui que o lockdown vá acabar. Ninguém está acreditando porque é muito tempo e o governo chinês, a impressão que ela tem é que o governo chinês ele quer mostrar força. O governo chinês ele quer mostrar autoridade, quer mostrar para a população. Xangai é um local desenvolvido, teve grande crescimento econômico nos últimos tempos e você tinha ali um sentimentozinho de liberdade por parte da população. Parece que o governo chinês chegou agora e disse assim, ó, eu vou mostrar quem manda, vai ser dessa forma e prende quem não quer, manda para quarentena forçada, mandam fechar os apartamentos. É um cenário assim bem considerável, bem significativo, tá? Só lembrando a vocês, em outubro agora, o PCC, o Partido Comunista Chinês, vai fazer o 20º Congresso Nacional do Partido. 20º Congresso Nacional vai ser agora em outubro. Então, daqui para lá, daqui para outubro, eu ainda vejo uma China com mãos de ferro. Porém, quem acompanha o mercado viu que os indicadores econômicos da China vieram fracos. E a China agora vai ter que correr para bater a meta de crescimento econômico. Vai ter que soltar dinheiro, vai ter que soltar estímulo de alguma forma. O Brasil, como é um exportador de commodity, o Brasil pode ser beneficiado porque nós somos um dos maiores parceiros comerciais da China. Então, expectativa de que possam reabrir, expectativa que o PCC, o governo, solte muito dinheiro, estímulo para a economia. Já cortaram juros do financiamento imobiliário para quem quer comprar uma casa, um apartamento por lá, para tentar aquecer a economia e vamos aguardar, tá? Esse congresso do PCC, esse 20º congresso bem rapidinho, ele é muito importante porque Xi Jinping, o atual presidente, ou quem preferir, o atual ditador da China, ele pode ser levado para um 3º mandato. Ele pode ser levado. A gente acredita que sim, porque hoje ele é um homem muito poderoso dentro do partido, muito respeitado, e algumas pessoas equiparam ele, a história dele dentro do partido, a Mao Tse Tung e ao Deng Xiaoping. Vamos aguardar, ok? Turma, terceira notícia de hoje, e aí eu quero abrir para as perguntas. Que alegria! Tem mais de 600 pessoas online. Que negócio arretado, espetacular. Terceira notícia, seguinte, pessoal. Bem, você já deve ter ouvido falar no Líbano. É um importante país do Oriente Médio, beira-mar do Mediterrâneo. Foi colônia otomana, depois passou para as mãos dos franceses até o contexto da Segunda Guerra. Para resumir, o Líbano é um país em crise. A moeda do Líbano, a libra libanesa, perdeu 90% do seu valor. 90%. Pô, quase aquela cripto lá que derreteu, Luna. 90% do seu valor em relação ao dólar em 3 anos. Em 3 anos. A libra libanesa, ela praticamente virou pó. 3/4 da população do Líbano na extrema pobreza ou na média de pobreza. Desemprego nas alturas, o povo está desacreditado, desigualdade, corrupção, mas eu repito, é um país lindo, espetacular. Quem puder viajar para o Líbano, vá, porque é rico em história, um povo maravilhoso, culinária incrível, eu sou entusiasta. Aí tem uma curiosidade, seguinte, lá no Líbano é um negócio raro no mundo. O Líbano tem um frágil sistema político sectário. É frágil, porque no Líbano o poder do país é
tripartido. Alguém sabia disso? Não. O poder do país ele é tripartido entre muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e a população cristã maronita. Por regra, é uma regra que é o seguinte, vê como é que funciona. O primeiro-ministro, ele é muçulmano necessariamente sunita. Primeiro-ministro, ele é muçulmano sunita. O presidente do parlamento, ele é muçulmano xiita, certo? E o presidente do país é um cristão maronita. Então vê, o presidente ele é cristão maronita, é regra. O primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente do parlamento, o parlamento tem 128 cadeiras, são 128 políticos, ele é muçulmano xiita. O parlamento é de maioria do Hezbollah, que é um grupo paramilitar terrorista libanês. É um estado paralelo, é um estado dentro do estado, tá? É um estado dentro do estado. Eles controlam cidades, controlam alguns estados no Líbano e eles são financiados pelo Irã. Eles travam uma guerra contra Israel, um grupo muito bem armado e organizado que tem conexões diretas, né, com o antigo Qassem Soleimani, com o Irã. A novidade, quando eu fui para o Líbano, lá no ouvido, os libaneses falavam. Eu perguntava, o que é que você acha do Hezbollah? Chegava no ouvido, eu odeio o Hezbollah. Eu odeio. Eles usam a religião para promover corrupção, desigualdade e violência. Muitos diziam, a gente odeia, ninguém gosta do Hezbollah. Mas publicamente as pessoas têm medo. Só que agora teve eleição. E o movimento, ele não saiu o resultado final, mas ele deve perder maioria no parlamento. Deve perder maioria, ok? Mudança de forças no parlamento. O Hezbollah controla o parlamento. De alguma forma, ele pode perder esse controle junto com seus aliados, que são outros partidos. Seria uma mudança no Líbano. A gente não sabe como é que o grupo iria reagir diante desse processo e é frágil. O Líbano tem uma maioria islamita, muçulmana, divididos entre sunitas e xiitas, mas tem uma população cristã maronita significativa. A gente não sabe como é que seria a reação do grupo. O que a gente sabe é que o Líbano vive um caos político, econômico e social. Vou trazer novidades para vocês diante desse processo, ok? Deixa eu ver as perguntas aqui. Você acha que a Europa e os Estados Unidos têm uma parcela de culpa por essa guerra? Sim, sem sombra de dúvida. Poderia comentar sobre o parlamento russo, falando que precisa desnazificar a Polônia? Pois é, eu disse para vocês aqui, não disse? A Rússia, ela não vai parar. Não vai, está só começando. A Rússia não vai parar e tudo vai depender do componente China, se a China entra militarmente ou não. Diretamente ou não, a gente espera que não. Pois é, Polônia pode ser um alvo. Polônia está sendo usada como corredor para levar armas para o exército ucraniano. Veja bem. Vai ser pior do que a Primeira ou a Segunda Guerra? Não dá. Não dá para prever ou cravar. O que eu sei é que vai ser diferente. Vai ser diferente. Devo cancelar a viagem para junho para o Reino Unido? De forma alguma. Não. Em princípio não, tá tranquilo. Em princípio não, tá? Inclusive nós pretendemos ir também. É seguro ir para o Líbano? É seguro. Seguro. Você pode dar o azar de pegar um conflito, uma escalada entre Israel e o Líbano. A última grande escalada teve em 2016, 2006, a última grande escalada, mas é um país seguro. É um país seguro, tá? Eu considero. Em termos de criminalidade, se você comparar com o Brasil, é uma paz. Pode gerar um conflito de proporções globais essa guerra? Pode. Eu venho dizendo isso há um tempo. Pode demais. Alguma ação será tomada a respeito do assassinato da jornalista do Al Jazeera? Repercussão muito forte, né? Não é o primeiro. Já mataram mais de 30 jornalistas de
2 anos para cá, o pessoal lá está investigando se o tiro partiu do lado palestino ou do lado israelense. Acusações recíprocas, mas é uma grande vergonha e não justifica o modelo de ocupação que acontece em algumas áreas da Cisjordânia. Nada justifica, tá? E Israel, como uma democracia do Oriente Médio, vai ter que investigar e vai ter que punir de alguma forma o responsável ou os responsáveis por isso. Vergonhosa aquela cena do enterro, os soldados indo para cima do caixão, para cima das pessoas que estavam levando o caixão. Aquilo repercutiu muito mal, foi péssimo aquilo dali. Foi muito ruim. Foi muito ruim, tá? É isso, turma. É isso. Gostaram do MG de hoje? Quem gostou do Minuto Geográfico de hoje, estamos chegando a 20 minutos do Minuto Geográfico. 20 minutos de Minuto Geográfico. O que é que vocês acharam? Foi bom? Foi legal? Gostaram? Tranquilo? Eu vou tentar voltar aqui na quinta ou na sexta-feira, tá bom? Terça e quarta eu vou ter reunião na escola. Terça e quarta eu vou ter reunião à noite na escola. Aí eu volto quinta ou sexta aqui. E a gente faz uma edição da semana, bem detalhada com tudo que aconteceu. Pode ser assim? Eu pego um resumão da semana e trago um apurado e faço uma edição mais longa, ou quinta ou sexta. Fechou? Tranquilo, turma. Quem puder aqui no YouTube ou no Instagram, comenta o que achou, manda as perguntas, compartilhe com os amigos, porque só assim essa publicação vai proliferar. Beleza? Tranquilo, turma. Beleza, beleza? Um beijo grande para vocês. Saúde e paz. Semana retada, viu, turma? Vamos embora!